Gente, eu já ouvi inúmeras vezes isso no consultório. Minha avó fumou até 95 anos, bebeu e viveu até essa idade, viveu saudável. Isso quer dizer que todo mundo pode ter esse tipo de comportamento? Quer dizer que está tudo errado, que isso não faz mal? Gente, tem muita coisa que a gente tem que analisar aí. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte, São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, como eu falei, tem muita coisa que a gente tem que analisar aí. Inicialmente, as gerações mudaram, o comportamento mudou muito. Antigamente, as pessoas eram muito mais ativas, trabalhavam de forma manual, movimentavam-se muito mais. Isso já leva a uma consequência muito importante para a nossa saúde. Hoje em dia, o trabalho é muito mais sedentário. Falo uma situação real de um paciente que tirava o carro da garagem para atravessar a rua, estacionar e ir trabalhar. Então, hoje em dia, só essa falta de movimentação já leva a muitas consequências, fazendo com que a gente tenha mais tendência a ter mais gordura corporal e viver de forma menos saudável. Então, hábitos ruins vão impactar muito mais na nossa saúde. Mas fora isso, gente, tem uma questão muito importante que a gente tem que analisar, que é a amostragem. Quando a gente pega um gráfico que vai distribuir as pessoas, o tanto que elas vivem, os hábitos de vida, todos esses gráficos vão ter uma forma muito similar, que é uma forma de sino. O que isso quer dizer? Que no meio desse gráfico vai estar a maioria das pessoas. E é essa faixa que a gente tem que analisar. Porque se as pessoas têm hábitos de vida X ou hábitos de vida Y, algumas pessoas não vão ser afetadas por isso, mas a maioria delas sim, que está no meio desse gráfico. Então, se a gente compara pessoas com hábitos sedentários, que fumam, que bebem, hábitos saudáveis, pessoas que não fumam, que comem muitas verduras, que comem super bem, vai dar uma diferença exatamente nesse meio. E é aí que entra a questão da avó que viveu 95 anos. Todos os gráficos, todas as curvas sempre vão ter os famosos pontos fora da curva. São o que a gente chama em ciência de outliers. São pontos realmente fora dessa curva. Ele não vai estar ali dentro daquele gráfico de sino, vai estar muito diferente. Então não é porque uma pessoa fumou e bebeu que isso não faz mal. A gente vê muitas vezes as pessoas usando isso como argumento, mas isso não se aplica, gente. Então, por exemplo, a gente quer mostrar um tratamento. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas usando isso como argumento. Quando a gente tem um tratamento que não foi comprovado cientificamente, o que isso quer dizer? Que aquele tratamento ele pode até ter resolvido um caso, ele pode ter participado da resolução de um problema, ou ele pode, às vezes, não ter participado. A pessoa fez um tratamento e foi uma mera coincidência. E aí a gente precisa comprovar esse tipo de tratamento fazendo estudos cada vez maiores. E mesmo depois, por exemplo, que um medicamento é lançado, é importante ter um acompanhamento da resposta desse medicamento na população como um todo. Às vezes, um tratamento que parecia muito bom lá no início, que tratou um paciente muito bem, que tratou um pequeno grupo muito bem, lá na frente a gente vai ver que ele tem consequências danosas. Da mesma forma, a senhora lá de 95 anos, aquilo pode não ter sido deletério, não ter feito mal para ela, ou quem sabe ela não viveria até os 105, 110 anos. Não dá para a gente saber. Quando a gente pega uma pessoa só, a gente não tem amostra suficiente para a gente tirar conclusões. Então, gente, cuidado com as pessoas que vão usar estudos pequenos ou citações de pequenos exemplos. Num vídeo que eu fiz sobre o glúten, há muito tempo, já que eu falei de um livro, né, que foi escrito por um atleta, que ele falava que ele tirava o glúten e isso fazia muita diferença para ele como atleta. Que bom que fazia, provavelmente ele é uma das pessoas que é muito sensível ao glúten. Isso quer dizer que ninguém pode, que faz mal para todo mundo? Não dá para a gente tirar a conclusão. Eu sei que já tem muita gente aí pensando, não, o glúten faz mal sim. Calma, gente. O que eu estou dizendo é que nessa situação específica a gente não pode tirar conclusões. Pode ser que faça mal, pode ser que não. A gente só vai saber fazendo sempre estudos populacionais, estudos que incluam muitas pessoas. Então, cuidado com essas conclusões aí, não vamos reduzir muitas coisas, que a gente chega a conclusões falsas. Vamos aproveitar que a gente está com um tempinho a mais e vamos ver algumas das consequências do cigarro, do álcool e da atividade física no nosso corpo. O cigarro, gente, ele tem inúmeras substâncias que vocês já devem ter visto, que não existem níveis seguros dessas substâncias. Mas entre elas nós temos a nicotina, nós temos também a redução da oxigenação do nosso sangue, nós temos o alcatrão, entre várias outras. Quais são as consequências das substâncias e dessa redução do oxigênio? Essas substâncias, gente, elas vão inicialmente aumentar o risco de mutações no DNA, levando a um aumento de risco de câncer. Isso todo mundo já sabe. Mas isso também, gente, vai levar a uma inflamação no nosso organismo. Inflamação de baixo grau, que vai levar àqueles depósitos de gordura nas artérias, um aumento do risco cardiovascular e também um aumento do estresse oxidativo. Se você não sabe o que é estresse oxidativo, tem um vídeo no canal especificamente sobre isso, te convido a conhecer. O estresse oxidativo, gente, vai aumentar aqueles radicais livres. Os radicais livres, gente, talvez você já tenha ouvido falar, são radicais livres de oxigênio, de nitrogênio,
eles vão lesar moléculas muito importantes no nosso organismo. Entre elas, moléculas do nosso DNA, moléculas da membrana celular, proteínas, tudo isso vai sendo lesado, inclusive gordura também, aumentando o índice inflamatório dela. Então leva a uma inflamação no nosso organismo, aumento de mutações, aumento do risco de doenças degenerativas, aumento do risco de morte, aumento do risco de câncer. Olha o tanto de coisa que vai causar só por essas moléculas aí que estão entrando na nossa corrente sanguínea. Fora isso, como eu falei, tem uma redução da oxigenação. A gente precisa de oxigênio para inúmeras operações do nosso organismo. A respiração celular é uma delas, mas a gente precisa de oxigênio para tudo, gente, para cicatrização, para o crescimento, para tudo, todos os processos a gente precisa. A gente vai precisar para a produção de energia. Agora, e o álcool, gente? O álcool, ele vai lesar a nossa parede intestinal, ele vai diminuir a proteção da parede, diminuindo aquele muco que protege a parede intestinal, vai causar quadros de desbiose, vai aumentar a lesão hepática, vai aumentar estresse oxidativo. É claro que pequenas quantidades de álcool não vão ter consequências comprováveis, mas se a gente tem um consumo frequente e recorrente, isso tudo vai acontecendo. Combinando isso com o cigarro, vai aumentar ainda mais todos esses riscos que eu falei. Agora, a atividade física vai fazer exatamente o oposto. Então, ela vai equilibrar de certa forma. É claro que o melhor é fazer atividade física e evitar esse tipo de comportamento. Mas se a pessoa tem esse tipo de comportamento ruim, que seria o consumo do álcool e do tabaco, a atividade física pode minimizar um pouco esses efeitos. Se você se interessa por esse tipo de assunto, te convido a ir lá no meu site. Lá toda semana eu posto textos para vocês sobre saúde intestinal, saúde geral e alguns assuntos aí controversos que muita gente vai querer discutir. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.